na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés. Bom dia a você, que bênção é ter você aqui com a gente. Hoje é segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2024, a partir de agora, né? Estamos entrando no ar, ao vivo, aqui pelas nossas plataformas, pela TV Manaim, no canal 126 e pelas nossas plataformas. E dá tempo ainda de você compartilhar aqui o link do Lâmpada para os Meus Pés, para que não só você, mas também o seu amigo, a sua amiga, os seus familiares, né, estejam acompanhando aqui o Lâmpada para os Meus Pés e aprendendo mais, cada vez mais, da palavra do Senhor. Então queremos agradecer a você, a sua audiência e também essa oportunidade que você está nos dando, né? De permitir a Rádio Manaim, o Lâmpada para os Meus Pés, entrando aí na sua residência, na sua casa, no seu local de trabalho, onde você estiver, e que Deus nos abençoe. Lâmpada para os Meus Pés é o preparo da igreja para o arrebatamento, e nós estamos estudando os textos, né? Em Cantares, olha, nesse livro maravilhoso de Cantares, no capítulo 3, 5 e 6, e nós vamos acompanhar aqui os comentários, mais comentários daquilo que Deus operou na Escola Bíblica Dominical de ontem, dia 21 de janeiro. Pastor Gilson Souza já está aqui com a gente, vai cumprimentar aqui os nossos ouvintes. Pastor Gilson, que alegria recebê-lo aqui no Lâmpada para os Meus Pés. Pai do Senhor. Paz do Senhor, Jorge, muita alegria poder estar aqui de volta, presente na bancada aqui pessoalmente. Quero cumprimentar os nossos ouvintes e amigos que estão participando conosco hoje também, do nosso Lâmpada para os Meus Pés, e os nossos companheiros que estão conosco também na bancada, participando hoje, pastor João Cidade, pastor Ricardo Azevedo, pastor Samir Abazov e pastor Gerson Belucci. A paz do Senhor a todos. Vamos iniciar os nossos trabalhos do comentário da Escola Bíblica Dominical de ontem, no nosso programa hoje do Lâmpada para os Meus Pés. Amém. Pastor João Cidade, diretamente aí de São Paulo. Pai do Senhor, pastor João, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jorge, a paz do Senhor, os nossos queridos irmãos, os nossos ouvintes do Lâmpada. É uma alegria estarmos juntos nessa manhã de segunda-feira. Meu abraço ao pastor Gilson. É uma bênção tê-lo aí de volta na bancada. Os pastores, né? Gerson, pastor Ricardo Azevedo, pastor Samir. É uma bênção. Louvado seja o Senhor. Bom dia, Jorge. Amém. Vamos falar agora com o pastor Samir diretamente aí dos Estados Unidos. Um abraço aos irmãos aí nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, pastor Samir. A paz do Senhor, Jorge. Paz do Senhor, queridos companheiros da bancada. Queridos ouvintes, a paz do Senhor a todos. É uma alegria de hoje podemos estar junto com vocês neste programa. Amém? Amém. Pastor Gerson Belucci, um abraço aos irmãos aí da Europa, os irmãos de Portugal. Pai do Senhor, bom dia. Olá, Jorge Pessoa. Olá, pastor Gilson. Olá, companheiros da bancada. Pastor João Cidade, pastor Ricardo, pastor Samir. E também os nossos queridos ouvintes, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, desejando um ótimo programa a todos nós. Amém. Pastor Ricardo Azevedo, diretamente de Portugal também, participando aqui conosco e cumprimentando os nossos ouvintes aqui do Lâmpada. Pai do Senhor. Jorge, a paz do Senhor a você, a paz do Senhor aos pastores da bancada, a paz do Senhor a todos os ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés. Maravilha. Pastor Gilson Souza, pastores apresentados aqui no Lâmpada para os Meus Pés, saudando aqui os nossos ouvintes. Fique à vontade aí para poder fazer uma breve introdução sobre a Escola Bíblica Dominical e, é claro, aqui no Lâmpada para os Meus Pés. É maravilhoso, Jorge, e também ouvintes que estão conosco hoje, nossos irmãos e irmãs, saber que cada vez que nós fazemos uma abordagem sobre o livro de Cantares de Salomão, nós estamos aprofundando um pouco mais no conteúdo extraordinário de revelações existentes no livro. E o que é mais importante é que é um livro que foi escrito principalmente para a igreja dos últimos dias, porque é exatamente a igreja que está se preparando para o arrebatamento. Então, especialmente nos capítulos 3, 5 e 6, que são os textos básicos, né, da nossa escola bíblica de ontem, o comentário que temos a fazer hoje realmente é notável, porque
Ali é um momento muito especial de preparo da igreja para o arrebatamento, em detalhes que às vezes a gente não percebe em outros ensinos das Escrituras, mas que no livro de Cantares de Salomão nós temos esses ensinos em detalhes, a questão de posicionamento com relação ao arrebatamento da igreja. Isso é muito importante, parece simples, mas uma das perguntas que fala sobre esse assunto nos leva exatamente a um posicionamento nosso agora, porque nós estamos ainda antes do arrebatamento da igreja. De maneira que, dentro do tema preparo para o arrebatamento, o assunto de ontem foi realmente muito profundo e, aliás, graças a Deus, foi uma grande bênção. O pastor Gedeuti aproveitou praticamente o tempo todo da escola bíblica para fazer abordagens exclusivamente sobre o assunto, e foi um assunto realmente profundamente espiritual para nós ontem, com muitas lições. Glória a Jesus. Gente, olha, 10 horas mais 36 minutos, 10h36 no horário de Brasília. Agora sim, pastor Gilson Souza, vamos aqui para os comentários dos nossos pastores, né, pastor? Fica à vontade. Amém. Vamos então dar início. O primeiro comentário vai ser feito pelo pastor Gerson Belucci, aliás. Pastor Gerson Belucci, a pergunta número 1, ele vai fazer um comentário. Gerson, a paz do Senhor, companheiro. Muito bem, meus irmãos, vamos à pergunta 1. Lendo Cantares no capítulo 3, verso 6, descreva as características que deverão estar presentes na igreja que será arrebatada. O texto diz: quem é esta que sobe do deserto como colunas de fogo, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos? Então, a letra A. Conforme este capítulo 3, verso 6, uma das características da igreja que será arrebatada é que ela sobe do deserto, como diz o texto. A igreja fiel, meus irmãos, se destaca por subir do deserto, sendo que o deserto é este mundo, e ela sobe para o lugar que o Senhor lhe preparou na eternidade. O deserto, portanto, é figura do mundo onde vivemos, e vivemos do milagre. A igreja caminha no deserto deste mundo, na dependência do Senhor Jesus. Letra B, conforme esse mesmo versículo 6 do capítulo 3, outra característica da igreja que será arrebatada é que ela sobe do deserto como colunas de fumaça. Essa expressão, meus irmãos, fala profeticamente da igreja que possui os sinais das operações do Espírito Santo na sua vida. Quais são esses sinais? Esses sinais são libertações, curas, maravilhas e salvação, que é a maior de todas as maravilhas. Vamos ao item C. Nesse mesmo capítulo 3, verso 6, outra característica da igreja que será arrebatada é que ela sobe do deserto perfumada de mirra. E essa expressão é muito interessante, meus irmãos, porque fala profeticamente da igreja que passou pelas lutas, pelos sofrimentos, mas que tem o bom perfume de Cristo, o bom cheiro do Senhor Jesus Cristo. A mirra é aquela planta que, quanto mais macerada, mais exala o seu perfume. Assim, é a igreja que sofre por amor a Jesus. Quanto mais ela é esmagada pelas lutas e provas, mais ela exala o bom perfume de Cristo. Louvado seja o Senhor por isso. Então, o sofrimento, meus amados, não traz amargura para a igreja, mas amor no coração pelo seu Senhor, que é o Senhor Jesus. O bom cheiro de Cristo está, portanto, sobre a igreja fiel. Conforme Cantares, capítulo 3, verso 6, outra característica da igreja que será arrebatada é que ela sobe do deserto perfumada de incenso. E essa expressão fala profeticamente de uma igreja que ora, uma igreja que vive em oração. Orar sem cessar aponta para uma igreja cheia de incenso. O sangue de Jesus é um incenso que ele derramou para substituir o mau cheiro dos nossos pecados. É por causa do aroma, do sacrifício do Senhor Jesus, do sangue de Jesus derramado, que o Pai nos aceita. E finalmente, nesse capítulo 3, verso 6 ainda,
Outra característica da igreja que será arrebatada é que ela sobe do deserto perfumada de toda sorte de pós aromáticos. E essa expressão, meus irmãos, fala profeticamente de uma igreja de glorificação e que oferece ao Senhor gestos frequentes de sua gratidão. As glorificações da igreja sobem como pós aromáticos, pois elas são o resultado, ou os resultados das operações do Espírito Santo no meio da igreja. São as ofertas suaves de louvor oferecidas por uma igreja que ama o Senhor, ao ofertar o jejum, ao colocar diante do Senhor uma madrugada. Então, esta é a igreja que está preparada para ser arrebatada. Que o Senhor nos abençoe. Eu volto a palavra ao pastor Gilson, ao Jorge Pessoa. Amém, pastor Gerson, maravilha, realmente, os 4 itens, colocados aí, nós até pontificamos como letra A, letra B, letra C, para facilitar aí, naturalmente, os 4 aspectos mostrados aqui da igreja que está preparada para o arrebatamento, que é exatamente, conforme a pergunta, as características que deverão estar presentes na igreja que será arrebatada, a igreja que o Senhor Jesus quer ver no dia que ele vier arrebatá-la. Glória a Deus. Agora vamos à segunda pergunta, e o comentário dela será feito pelo pastor João Cidade. Pastor João Cidade, a sua vez, companheiro, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor. Então vamos seguindo. A pergunta 2, irmãos, ela diz assim: lendo Cantares, no capítulo 3, versos agora de 6 a 11, identifique as figuras proféticas relacionadas abaixo, citando os textos onde se encontram. Então, as figuras proféticas, a igreja fiel, o Espírito Santo, Israel e os gentios. Então, do verso 6 a 11, a igreja fiel. Então, a figura profética da igreja fiel, irmãos, está no verso 6. Diz assim: quem é esta que sobe do deserto, como colunas de fumo, perfumada de mirra, de incenso, de toda sorte de pós aromáticos. Então, a igreja fiel, como já foi comentado na pergunta anterior, ela se destaca por subir do deserto. O deserto deste mundo, a igreja que deixa este mundo para viver a eternidade. O deserto é a figura do mundo. A igreja fiel, ela sobe desse deserto, porque ela não pertence a este mundo. Louvado seja o Senhor. A outra figura profética pedida é o Espírito Santo. Então, a figura do Espírito Santo, figura profética do Espírito Santo, está no verso 9, que diz assim: o rei Salomão fez para si um palanquim de madeira do Líbano. Então, quando se refere ao rei Salomão, o rei Salomão, ele é uma tipologia bíblica, naquilo que ele agradou a Deus, se tornou tipo do Espírito Santo. Então, a igreja é aquela que vive a obra do Espírito Santo. Isso vemos na figura do palanquim, pois fala de uma obra que o Espírito Santo faz em cada um de nós individualmente para tornar-nos um palanquim, ou seja, um lugar no nosso coração para prestar uma homenagem, uma adoração exclusiva ao Senhor, Pois o rei Salomão fez um palanquim para ele, louvado seja o Senhor. A outra figura profética é Israel, que nós encontramos, irmãos, no verso 7, que diz assim: eis que é a liteira de Salomão, 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Então, quando se refere aos 60 valentes que estão ao redor da liteira do rei Salomão, comparando-os aos valentes de Israel, aqueles que eram os homens de confiança do rei Davi. Então, a expressão eis que é liteira de Salomão, no início do versículo 7, é a resposta à pergunta do verso 6, sobre a igreja que sobe do deserto. Então, essa expressão se refere à igreja conduzida pelo Espírito Santo, e aqueles que estão ao redor dela são valentes, como valentes de Israel. Outra aplicação profética sobre Israel nós podemos encontrar no verso 11, na expressão filhas de Sião, que fala profeticamente a Israel. Então, o grande desejo da igreja fiel é que Israel contemple aquilo que o Espírito Santo fará
com Israel após o arrebatamento da igreja. Louvado seja o Senhor. E por último, irmãos, os gentios, a figura profética dos gentios, que nós vemos, encontramos no verso 9, que diz assim: o rei Salomão fez para si um palanquim de madeira do Líbano. Então, nessa expressão, madeira do Líbano, fala da igreja gentílica, porque nós não somos de Israel. Éramos povo que não tínhamos acesso às promessas feitas a Israel, mas pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, passamos a ter acesso a essas promessas. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor Gilson, Jorge. Amém, glória a Deus, que maravilha, né? Já na segunda pergunta, a gente chega a sentir a vibração, né? Se é que pode expressar assim, do que é a profundidade, né, Jorge? Né? Dessas expressões da palavra que nos ensinam coisas tão extraordinárias, né? Glória a Jesus, pastor. Louvado seja Deus. Agora 10 horas mais 47 minutos. Você está acompanhando o Lâmpada para os Meus Pés. São as respostas e os comentários dos pastores. Você que acompanhou a Escola Bíblica Dominical ontem, dia 21 de janeiro. E hoje aqui no Lâmpada para os Meus Pés, nós estamos trazendo mais informações aqui para você. E não esqueça de compartilhar esse link, hein? Isso, estamos ao vivo pela TV Manaim, no canal 126 e também pelas nossas plataformas. Compartilhe o link aqui do Lâmpada para os Meus Pés. Vamos para o próximo agora, pastor Gilson. Amém, vamos em frente então. Pastor Ricardo Azevedo, vou chamá-lo agora porque ele vai fazer o comentário a respeito da pergunta número 3. Pastor Ricardo, a paz do Senhor, companheiro. Muito bem, então vamos ao comentário da terceira pergunta, que diz assim: lendo Cantares, no capítulo 5, verso de 1 a 6, vemos profeticamente que a igreja infiel tinha as mesmas expectativas da igreja fiel com relação ao encontro com o amado, que é Jesus. Qual a diferença de posicionamento entre a igreja fiel e a igreja infiel? Muito bem, com relação ao encontro com o amado Jesus, a diferença entre o posicionamento da igreja fiel e a igreja infiel é que a igreja infiel busca o amado no comodismo. Isso vemos em Cantares capítulo 3, verso 1, quando ela diz assim, aliás, o texto diz assim: de noite busquei em minha cama. Então fala do comodismo, busquei em minha cama. Era a decisão dela, tinha tomado uma decisão de buscar o Senhor dessa forma, a cama era dela própria, né? No capítulo 5, verso 2, diz assim: eu dormia. Então ela estava definida. Portanto, é uma igreja que busca o Senhor no comodismo. O texto aponta profeticamente para o momento em que a igreja infiel dorme. O período da noite aponta para o período profético da meia-noite, momento em que o Senhor Jesus virá para buscar a igreja fiel. É um momento de extrema vigilância. Diferentemente, a igreja fiel tem dado ouvidos ao que o Espírito Santo tem dito neste momento profético. Por isso, a igreja fiel está preparada para o encontro com o noivo, que é o Senhor Jesus. A igreja fiel está vigilante como as virgens prudentes e por isso será arrebatada. A igreja infiel não está vigilante, está desatenta com o projeto e com o profético e por isso não será arrebatada. Deus os abençoe, eu volto aí para a bancada com os companheiros. Amém, maravilha, né? Mais uma colocação muito boa dessa questão de posicionamento com relação à vinda do Senhor Jesus, ao encontro com o noivo, né? Então, alguns estão posicionados comodamente, acomodadamente na cama, mas há uma igreja fiel que está em posição de vigilância e está em posição de buscar o preparo para o encontro com o amado. Glória a Deus. Vamos então à quarta pergunta e o comentário dela será feito pelo pastor Samir Abazov. Pastor Samir Abazov, companheiro, agora é a sua vez. A paz do Senhor. Amém, meu irmão. A pergunta número 4 diz: o que você entende por profético? Queridos irmãos, companheiros, nós entendemos que o profético é tudo aquilo que vem da eternidade do Pai Celestial, é um mistério revelado pela ação do Espírito Santo no corpo de Cristo, que é na vida da igreja fiel. O profético são as revelações que se cumprem em nossos dias. É tudo aquilo que vem e que tem como propósito nos orientar, nos advertir e nos encorajar. Queridos irmãos,
crer no que é profético nos ajuda a nos preparar, a estarmos alertas quanto ao que está por vir. Vemos hoje várias profecias que estão contidas nas Escrituras, na palavra de Deus, que se cumprindo, e isso tem fortalecido a nossa fé na palavra de Deus. Então, profético para nós é aquilo que vem do Pai e está sendo revelado a nós no Filho, no corpo dele, que é na igreja fiel, pelo Espírito Santo de Deus. Então, profético é aquilo que vem da Trindade de Deus. Amém? Amém, pastor Samir? Muito bem concluído, né? Quer dizer, profético é aquilo que vem da Trindade de Deus, da Trindade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem do Pai, revelado pelo Filho, através do Espírito Santo, a uma igreja que ouve aquilo que o Espírito diz às igrejas. Está percebendo, Jorge, que maravilha a profundidade do estudo? É verdade, a profundidade do estudo profético. E ontem, a participação dos irmãos falando sobre o que é o profético, e cada resposta maravilhosa que o senhor deu, né? É verdade. Usando ali os nossos irmãos, é isso mesmo. E essas respostas que estamos vendo, observando, são profecias que estão nas Escrituras Sagradas, na palavra do Senhor. Você não lê apenas o histórico, mas você vê o profético na vida da igreja, na vida do irmão, na vida da irmã, e isso tem fortalecido a nossa fé na caminhada na palavra de Deus. Pastor Gilson Souza, olha, nós vamos agora para a quinta pergunta e o próprio pastor Gilson Souza fará os comentários, porque é um momento muito especial, o momento delas, né, pastor? O momento das crianças, né, pastor? Amém. Crianças, intermediários e os adolescentes. E nós vamos fazer, e a pergunta que foi feita ontem na Escola Bíblica Dominical, diz assim, lendo em Cantares, no capítulo 6, no verso 10, pediu aqui para identificar as características da noiva, que é a igreja fiel, que estão profetizadas em Apocalipse, capítulo 19, no verso 8, pastor Gilson. É uma maravilha, né? Nós podemos comentar sobre essa pergunta, porque as crianças responderam muito bem, os intermediários, os adolescentes, né? Responderam, até os bebês, né? Responderam muito bem a pergunta. É porque quando ela fala de a alva do dia, então ela está se referindo a uma igreja que vai nascer no novo dia, ela vai estar ali no novo dia, né? E aí foi permitido então para a igreja estar no novo dia, ela ser vestida com as vestes de salvação, né? E poder viver esse novo dia e estar na Nova Jerusalém. Aliás, as vestes de salvação já inauguram para nós um novo dia, né? Mas é com as vestes de salvação que a igreja fiel entrará na glória, na presença do Pai. Formosa como a lua, por quê? Porque a grande beleza da igreja é quando ela reflete a luz. Ela, como a lua, a beleza dela é quando ela reflete a luz. A igreja, a beleza, a formosura da igreja é quando ela reflete a revelação de Jesus no meio dela. Então Jesus está presente, o Espírito Santo está revelando, essa igreja é formosa. Agora, ela é brilhante também como o sol. Por que brilhante como o sol? Porque ela recebeu o brilho das vestes de linho fino, puro e resplandecente, né? Como diz o capítulo 19 de Apocalipse, verso 8, né? Foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Então, era o resplendor ali, é o resplendor do sol da justiça sobre a igreja. Mas ela é também formidável, terrível, né? Como um exército com bandeiras. Então, essas bandeiras mostram exatamente que a igreja fiel, ela é vitoriosa, porque ela é justificada pelo sangue de Jesus. E a palavra diz isso, né? Ela marcha erguendo as bandeiras da vitória. E lá em Apocalipse 12, verso 11, fala sobre isso, né? Quando diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então é uma igreja vitoriosa que entrará na glória vitoriosa. Agora, tem umas respostas assim de crianças e de adolescentes que nós gostaríamos de ler. A igreja, um diz assim, a igreja fiel foi dada, foi lavada sempre pelo sangue de Jesus. Lavada sempre pelo sangue de Jesus, porque Jesus é a nossa justiça. Muito bem colocado, né? Ela é como a alva do dia e isso significa, portanto, a igreja na eternidade. Outra criança colocou. Ela recebe a luz do Senhor e recebe também as orientações do Senhor, né? As orientações vêm através das revelações do Senhor.
As vestes são resplandecentes como o sol, outra resposta, né? E como o exército com bandeiras, porque ela é uma igreja vitoriosa. E foi feita uma colocação também muito interessante, identificando aqui as respostas, quando a mãe perguntou ao menino, né? Quais são as características da igreja fiel? Aí ele disse, formosa como a lua, brilhante como o sol. E a outra criança, a mãe perguntou, e a cor do vestido da noiva? Ela imediatamente, a cor é branca, ou seja, falando da pureza da igreja fiel. Muito bem colocado aqui nas respostas, glória a Deus, que maravilha, não é, Jorge? É verdade, as crianças respondendo e aprendendo a palavra do Senhor ali com os professores, né? Aliás, eu deixo aqui um abraço aos professores de crianças, intermediários e adolescentes que estão sempre empenhados aí com a direção do Espírito Santo, levando esses ensinos para os nossos filhos, né, pastor? Amém. Devemos muito às nossas irmãs professoras esse trabalho dedicado delas com as crianças da igreja. Glória a Jesus. Muito bem, nós vamos fazer o seguinte, estamos chegando aqui ao final do Lâmpada para os Meus Pés, mas teremos agora quarta-feira a reunião de senhoras, né, pastor? Tem alguma contribuição, Sim, alguma sugestão para esta quarta-feira? Uma sugestão que gostaríamos de dar às irmãs é a pergunta número 3, quando fala da diferença de posicionamento entre a igreja fiel e a igreja infiel com relação ao encontro com o amado. É um tema muito pertinente, muito atual, quer dizer, uma sugestão, as irmãs podem até usar outra sugestão, mas estamos vivendo exatamente esse momento. Você às vezes vê o que é um posicionamento cômodo, acomodado sobre o Senhor Jesus, mas o que é também um posicionamento de uma igreja que está realmente empenhada em fazer tudo para ter o encontro com o amado. Então é um tema muito profundo, muito maravilhoso, muito prático, muito atual e edificante, mas as irmãs ficam na liberdade também de escolher outro tema. Então fica essa pergunta de número 3, né? Número 3. De número 3. Qual é a diferença de posicionamento entre a igreja fiel e a igreja infiel? E é claro, fica aqui como uma sugestão para essa próxima quarta-feira na reunião das servas do Senhor. Bom, estamos chegando aqui ao final do Lâmpada para os Meus Pés. Deixa eu me despedir aqui dos pastores. Pastor João Cidade, obrigado por sua contribuição. Um abraço ao nosso povo aí de São Paulo, hein? Amém, Jorge. Louvado seja o Senhor. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez no Lâmpada. Meu abraço a você, uma boa semana. Pastor Gilson, uma boa semana, o Senhor abençoe. Também os pastores da bancada, né? Pastor Gerson, Pastor Samir, Pastor Ricardo Azevedo. É sempre uma alegria estarmos juntos. E um abraço especial aos nossos queridos ouvintes, né? No Brasil, no exterior, as irmãs que estão sempre acompanhando esse programa. Grande abraço, Jorge. Paz do Senhor Jesus. Maravilha. Pastor Gerson Belúcio, um abraço aos irmãos aí na Europa. Paz do Senhor Jesus. Pastor Gerson em Portugal. Amém, Pastor Gilson. Amém, Jorge Pessoa. Queridos companheiros da bancada, Pastor João Cidade, Pastor Samir, Pastor Ricardo e também os nossos fiéis ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés. Eu desejo a todos uma excelente semana e me despeço com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor Samir, um abraço aos irmãos aí nos Estados Unidos. Vou me despedir também. Deus abençoe a todos. Uma semana abençoada na presença do Senhor. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor também ao pastor Ricardo Azevedo. Um abraço a todos aí de Portugal, a igreja de Odivelas, o nosso grande abraço. Paz do Senhor Jorge, paz do Senhor mais uma vez aos pastores da bancada, aos ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés. Vamos para uma semana de bênção e de muitas vitórias na presença do Senhor. Deus nos abençoe. Amém. 11 horas em ponto, horário de Brasília. Estamos encerrando aqui oficialmente o Lâmpada para os Meus Pés. Você acompanhou, você assistiu pela TV Manaim, pelo YouTube, pelas nossas plataformas. Compartilhe esse link para a sua família, para os irmãos aí da sua igreja também, para o seu pastor, para o obreiro, o diácono, o irmão que está à frente aí da sua igreja. Compartilhe esse link que é muito importante, é a doutrina, é a palavra de Deus e nós estamos aprendendo cada vez mais. Pastor Gilson Souza, obrigado pela sua vinda. Pai do Senhor Jesus, pastor. A paz do Senhor, Jorge, a paz do Senhor aos ouvintes, aos irmãos que estão na bancada. Vamos iniciar então uma próxima semana com a bênção do Senhor. Amém. Glória a Jesus. 11 horas em ponto, horário de Brasília. Rádio Manaim, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de ouvir na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés.